Olá, pessoal, boa tarde a todos aí, né? As pessoas começam a entrar aí na medida em que a gente coloca no ar. O Núcleo Solano Trindade, né, nas suas lives das sextas, hoje, vai conversar um pouco aí sobre o tema do racismo, né, que é um tema bastante atual nesses dias, né, em função de tudo que tem acontecido no mundo, dessas manifestações nos Estados Unidos e tal, e na nossa permanente, né, batalha contra o racismo e por entender o racismo aqui no Brasil e na nossa sociedade. Então, hoje a gente está aqui com a presença de Renilton Oliveira, que é professor da USP, né, na Faculdade de Educação, e também é uma pessoa aí ligada aos movimentos negros e conhece tanto o lado mais acadêmico, né, tem a visão aí mais acadêmica do estudo e tal, e também a vida real, né, dos movimentos sociais aí associados à questão da luta contra o racismo. E Juliana Gonçalves, que é jornalista, mestranda também na USP, que é uma pessoa que tem uma vivência forte aí no movimento de mulheres, principalmente do movimento de mulheres negras, é membro da Marcha das Mulheres Negras, né, uma coisa aí é mais recente, né, uma coisa criada dentro da Marcha Mundial das Mulheres, e a gente está recebendo vocês aqui hoje, espero que seja bom para vocês, bom para nós, bom para todo mundo que está ouvindo a gente, tá bom? Então, como a gente tinha combinado, professor, a palavra é sua. Obrigado, Canário. Boa tarde a todas e todos que nos acompanham. É uma situação um pouco, para mim, inusitada essa, né, de fazer uma transmissão assim, porque eu estou acostumado com o público presente, né, assim, fisicamente no mesmo espaço, então a gente se sente um pouco meio, eu pelo menos me sinto um pouco meio estranho, mas acho que depois a gente vai se ambientando. Para mim é uma alegria poder estar nesse espaço conversando, né, com vocês sobre essa temática. É um prazer estar com a Juliana Gonçalves, né, uma companheira de muitas lutas, eu diria, né, de muitas trocas acadêmicas de luta, enfim, acho que é uma oportunidade bastante boa para a gente poder sentar, fazer essa roda e fazer a roda girar. Acho que é legal. Também que agradeço, né, ao Canário, também em nome da professora Carlota Boto, né, que fez o contato mais direto comigo, lá da Faculdade de Educação da USP, de poder vir aqui conversar um pouco sobre essa temática. Eu gostaria de começar, de repente, apresentando um grande panorama disso que a gente costumou chamar de movimento negro, né? Talvez, eu penso que é bacana a gente fazer um pouco esse panorama da história do movimento negro, ou certa historiografia do movimento negro, para a gente entender um pouco como que o conjunto de ações das pessoas negras, homens e mulheres, ao longo da história do Brasil, foi se configurando nos seus vários momentos históricos, né? Inclusive para a gente se apartar um pouco de uma certa ideia muito simplória que tem circulado, e circulou muito nas últimas semanas, de que no contexto brasileiro a gente não teria uma reação ou uma ação mais efetiva da população negra frente ao racismo e às outras formas de discriminação ou mesmo de preconceito. Acho que um pouco para a gente entender como que se configura, né, a agência das pessoas negras no Brasil, acho que vale a pena a gente fazer um pouco esse caminho. A população negra frente. Eu vou tentar ser breve, né, assim, muito pontual, para a gente ir mais para a conversa, né? Bom, e aí depois, enfim, a gente vai interagindo com as perguntas e vai se sentindo. Vou fazer uma fala, vou tentar ser mais informal possível, porque a gente tem essa postura de professor, né, que a gente vou tentar não fazer aqui uma fala muito um academicês, né? Acho que a primeira coisa importante que eu gostaria de destacar é a noção de raça. Eu sei que já é óbvio, já é batido, já sabemos que raça não tem nenhuma conotação biológica, que raça não é uma palavra que tem uma vertente relacionada à genética ou às questões, digamos, da natureza, que é uma categoria socioantropológica, sociológica, mais diretamente um conceito que diz respeito a um conjunto de relações e modos de configurações dos grupos, né?
Eu acho importante destacar isso, que é óbvio, mas que sempre volta no debate público, pelo menos na conversa cotidiana, tem sempre alguém que, por exemplo, lá no 20 de novembro, sempre volta com aquele vídeo do Morgan Freeman falando de consciência humana, né? Então, a primeira coisa é destacar aqui, raça é uma categoria que é usada já há muito tempo, tem um texto clássico do professor Kabengele Munanga, né, conhecidíssimo nosso, já destacando que a palavra raça já foi usada durante muitos anos, muitos séculos, para classificar as pessoas. Ganha um escopo biologizante lá a partir do século XVI, com uma grande força no século XIX, a partir do que a gente vai chamar de darwinismo social, ou evolucionismo social, e que vai associar, portanto, uma ideia de origem, uma ideia de pertencimento étnico, de aparência e também questões intelectuais, culturais, religiosas, e vai plasmar isso, né? Mas essa palavra passa, portanto, por um processo de ressignificação na virada do século XX para o século XIX para o século XX, e hoje já tem uma outra característica, ela não tem um sentido que tinha lá no século XIX ou no século XVI. Né? Então, quando a gente fala de raça hoje, a gente está falando de uma categoria de classificação que opera, né? Que opera cotidianamente, não só no Brasil, mas em outros contextos sociais também, e que ela é importante para demarcar uma diferença entre as pessoas. E por que é importante demarcar a diferença? Porque, historicamente, a diferença sempre existe entre as pessoas, entre os grupos, a diferença é um dado, né, da realidade humana, né? O que acontece a partir do processo de colonização, pensando lá a partir do século XVI, pensando em colonização moderna? A diferença é utilizada para subjugar o outro, e a diferença produz a desigualdade, né? Por meio do dispositivo da diferença, transforma-se em desigualdade. Então, com a agência do movimento, a gente vai falar especificamente do movimento negro, né? Com a agência do movimento negro, historicamente, a diferença ela é destacada para corrigir a desigualdade. Quer dizer, se historicamente a diferença foi usada para produzir desigualdade, agora a gente coloca em evidência a diferença para corrigir a desigualdade. Por quê? Porque a gente sabe que políticas universalistas elas não atingem aqueles grupos que historicamente foram marginalizados. Por isso que a gente precisa demarcar a diferença. Aí a diferença racial, diferença de gênero, diferença de classe, diferença de geração, a diferença, enfim, os vários grupos que depois ficou conhecido, né, a partir da década de 70, 80, com as identidades, né, o grupo das identidades, né? Porque é isso, a luta contra toda e qualquer forma de discriminação passa por marcações sociais, né, ou categorias de nomeação, né, para usar um termo mais preciso, né? Então, o primeiro elemento é isso, né? A segunda coisa, quando a gente olha para a história do movimento negro, a gente pode pensar em duas maneiras distintas de pensar a agência das pessoas negras. Eu vou falar especificamente do Brasil para a gente, né, ganhar tempo, né? Posso depois trazer exemplos de outros lugares do mundo, mas vamos ficar especificamente no Brasil, que tem a nossa especificidade. Algumas autorias, né, algumas autoras, alguns autores, vai trabalhar com uma noção mais alargada de movimento negro e vai localizar como toda e qualquer ação nas várias áreas da vida social, né, na religião, na cultura, na assistência social, na área recreativa, artística, política, sem fazer nenhuma distinção, digamos assim, do ponto de vista histórico, né? Quer dizer, não localiza isso num período histórico, né? Então, essa é uma forma de se pensar, de se entender o movimento negro. Aí, a partir dessa perspectiva, a gente pode entender que há aí uma agência do movimento negro a partir do momento em que o primeiro e a primeira africana pisaram no continente americano, e mais especificamente nesse território que hoje nós chamamos de Brasil. Existe uma outra perspectiva, que é a que eu gostaria de trazer aqui, só para a gente, que acho que é um pouco mais didática, que nos ajuda a entender o fio da história, que é o do Petrônio Domingues, que ele vai localizar algumas fases do movimento negro a partir da República. Então, eu vou me fixar a partir da República, posso voltar à questão do período imperial e colonial, mas é a partir da República, né, para a gente pensar. E ele vai pensar em 4 fases distintas do movimento negro a partir da República, né?
primeira delas, ele vai localizar ali, já na primeira, na República, chamada República Velha, né, entre 1889 até o 1937, em cada um desses períodos, a gente pode localizar algumas instituições, alguns grupos organizados de negros e negras que vão enfrentar vai enfrentar de modos específicos as mazelas que sofre a população negra, né? Lembrando sempre que, falei da palavra raça, né? Quando o racismo ele se estrutura nas sociedades colonizadas, a palavra raça ela já não é mais necessária, né? A gente tem nações no mundo que não trabalham com a palavra raça, a palavra raça não aparece nos dispositivos legais nem oficiais, e há racismo, né? Então, também, de novo, para dizer que não é porque a gente usa a palavra raça que a gente está criando o racismo. O racismo já está aí, né? Então, a gente tem uma forma de combater o racismo que não é uma prerrogativa só das pessoas negras. Não são as pessoas negras que inventam o racismo. Especificamente, quando a gente fala de raça, a gente está falando de brancos e está falando de negros. E quem inventa o racismo são os brancos, né? Então, o combate ao racismo não tem que ser só dos negros, mas dos negros e das pessoas brancas, né? Acho que isso é um ponto importante para a gente destacar. E quando a gente pensa, portanto, nessas fases, pensando lá na primeira, gostaria de chamar a atenção, acompanhando um pouco Domingues, uma instituição muito importante que foi a Frente Negra Brasileira, né? A Frente Negra Brasileira foi uma organização ali que surgiu em 1931, mais ou menos, e que tinha uma grande preocupação na inserção da população negra na educação escolar, ou na educação formal, né? Depois ela vira um partido político em 36, depois é cassado em 37, porque, né, na era Vargas todos os partidos políticos são cassados, né, em 37, mas a Frente Negra tinha, portanto, uma preocupação de inserção da população negra, e ela acreditava que, por meio da educação, era possível combater o racismo, né? Obviamente que depois que a população negra começa a aceder aos espaços escolarizados, percebe-se que na escola também é um espaço de produção e reprodução de racismo, né? Uma outra fase, a gente pode pensar, então, de 45 a 64, então aquela República Nova, ali um pouco antes da ditadura militar, e há um conjunto de grupos organizados, atuando nas mais diversas frentes. A gente vai lembrar em 1950 da Lei Afonso Arinos, né, que criminaliza a injúria racial, mas eu queria chamar a atenção para o Teatro Experimental do Negro, ali com Abdias do Nascimento, né? Gostaria de lembrar também das produções de muitos intelectuais, dentre elas eu gosto sempre de lembrar da Lélia Gonzalez, né, que está produzindo também nesse período ali da década de 60, depois mais adiante, que tem uma atuação forte desde dentro da academia, né? A gente tem sempre a lembrar do nome dos homens, mas é preciso destacar que há uma agência das mulheres bastante importante desde todo o período, né? Não só nesse momento, mas destacando o Teatro Experimental do Negro, ali com a Abdias do Nascimento, que é uma instituição que por vezes aparece como somente cultural ou artística, mas que tem também uma vertente educativa, política, social muito importante, né? Depois Abdias, inclusive, vem a ser um senador, né? Então, um processo, portanto, de atuação que vai para todo, que amplia o seu campo de ação, né? Uma terceira fase, a gente pode pensar a partir ali da década 70, final da década de 70, né, início da década de 80, já em torno da reabertura democrática por meio da nova Constituição, e tem um fenômeno importante que se dá ali na década de 70, que é justamente uma união, digamos, dos vários grupos da sociedade civil organizada contra a ditadura, né? E é neste momento, portanto, lá em 71, 72, que surge o Movimento Negro Unificado, né, conhecido como MNU, que é justamente o momento em que os vários grupos do movimento negro, a gente tem que sempre pensar que o movimento negro é plural, ele não é só um grupo, né, são vários grupos, com várias perspectivas teóricas, epistemológicas, ideológicas, religiosas, né, mas que neste momento se une a partir de um projeto em comum, que é pensar a instituição a partir da nova Constituição de
dispositivos jurídicos, dispositivos legais que desse sustentabilidade à luta do povo negro e à superação do racismo, né? Aí a gente vai ter uma Constituição que vai reconhecer o direito dos povos originários, dentre eles a demarcação das terras, dos territórios quilombolas, vai incluir a diversidade lá no artigo 206 do Contrato da Educação, vai abrir a possibilidade no artigo 3º da criminalização do racismo, depois no artigo 5º, resguardando as liberdades individuais, enfim, um conjunto de temas aí. Só para corrigir, o Movimento Negro Unificado é de 78, né, não de 71. E aí a gente tem, depois, ainda nesse período, lá em 90, logo depois da reabertura democrática, em 95 tem um outro movimento importante, que é a Marcha Nacional de Zumbi dos Palmares contra o racismo, pela cidadania e pela vida, né? Essa marcha ela foi fundamental para pressionar justamente o Estado brasileiro a adotar medidas mais efetivas de combate ao racismo e outras formas de discriminação contra a população negra. E já avançando, eu disse que ia ser rápido, né? Foi um voo histórico aqui, né? Me perdoem os historiadores, mas aí pensando já a partir dos anos 2000, a gente tem uma ação, ou a gente começa a ver, pelo menos do ponto de vista institucional, uma resposta mais efetiva à demanda da população negra. Sobretudo porque os negros também começam a ocupar espaços importantes, espaços decisórios importantes, né? Cargos em instituições públicas, maior visibilidade na mídia. Então tem uma força aí também que é importante. A gente fala sempre da luta antirracista, mas é preciso lembrar sempre que a população negra é subrepresentada em todos os espaços de poder, né? Sendo quase 56% da população nacional, nós não vemos 56% das congressistas e congressistas formadas por pessoas negras. Saiu uma pesquisa recentemente que mostra que só 2% dos jornalistas e das jornalistas são pessoas negras, né? Isso é muito grave, porque isso mostra, inclusive, o modo pelo qual a luta da população negra é retratada na grande mídia, né? E aí que eu faço um pequeno parênteses, que foi uma das perguntas que me fizeram muito nesses últimos dias, comparando os eventos nos Estados Unidos, né, as manifestações a partir da morte do Floyd, comparando com o que aconteceu no caso do brasileiro. E uma das perguntas que me faziam é por que as pessoas negras no Brasil não se manifestavam tal qual nos Estados Unidos? Eu respondi, não é que elas não se manifestam, a pergunta é como que a mídia brasileira retrata isso. Quando a gente acompanha o caso do Floyd, a todo momento a mídia brasileira, estou falando da mídia hegemônica, dizia homem negro foi assassinado por policial branco. Quando a pessoa negra ela é assassinada pelas forças do Estado, seja pela polícia ou seja por outros agentes, a cor dela desaparece, inclusive o nome, né? Por exemplo, o jovem Guilherme, que foi assassinado recentemente, ele, nas primeiras manchetes que apareceram no jornal, só aparecia adolescente de 15 anos foi encontrado morto. Ele perde a cor, ele perde o nome, ele é despessoalizado na grande mídia. É com grande insistência, portanto, que ele começa a voltar à cor, né? A criança Miguel, ela perdeu a cor, né? A patroa irresponsável perdeu a cor, né? Perde o nome. Então, assim, não é que o movimento negro não faz uma manifestação, ela faz. O problema é como isso é retratado. Como que foram retratados os manifestos que a gente viu na Zona Norte de São Paulo essa semana? Foram chamados de vagabundos, foram chamados de vândalos. Quer dizer, existe um processo que está dentro da estrutura racista da sociedade brasileira de depreciar todo e qualquer movimento de combate mais efetivo e direto e de denúncia do racismo que acontece cotidianamente com relação à população negra. Se a gente for pegar outras minorias, né, outros grupos, né, de mulheres, LGBTs, etc., a gente vai ver que um processo semelhante também. Mas, enfim, para concluir, nessa quarto momento, digamos, que a gente está vivenciando, que é a partir dos anos 2000, a gente vê um conjunto de grupos do movimento negro com ações diversas, né? Se eu pensar aqui rapidamente, por exemplo, no campo intelectual, a gente tem a fundação da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, né, a ABPN, que realiza anualmente um congresso importante, né, que é o COPEN, Congresso de Pesquisadores Negros e Negras. A gente pode pensar um evento muito importante que aconteceu em 2001, que foi a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a Xenofobia e outras formas
de intolerância e discriminação, promovida pela ONU na cidade de Durban, na África do Sul, em que foi pela primeira vez na história desse país que o Estado brasileiro reconheceu que era racista, né? E que se comprometeu, portanto, com a luta antirracista, que até então percebam, precisou chegar em 2001 para que o Estado brasileiro, a gente pensar o Estado brasileiro a partir da República, não quero nem, ou a gente for pensar a partir da independência, em 1822, quer dizer, só neste momento que o Estado brasileiro reconhece que é racista e começa a agir de algum modo. E a gente entra, portanto, em 2003, com algumas legislações mais efusivas, porque a gente tem uma pressão maior do movimento negro, que consegue, por exemplo, a alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 2003, para incluir o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. A gente tem, em 2000, que foi alterado depois em 2008, para incluir também a temática indígena. A gente tem a criação da CEPIR, né, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que depois, né, vira uma pasta no Ministério, né? Enfim, a gente tem a criação da SECADIA, na Secretaria de Educação Continuada e Alfabetização. Estou falando mais da educação, porque é um pouco pronto transitando, mas a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, que é aprovado em 2010, a gente tem em 2012 a Lei das Cotas, a gente teve agora a portaria que foi revogada ontem, no apagar das luzes, com a saída do ex-ministro da Educação, né, que é a portaria de 2016, que incentivava a criação de cotas na pós-graduação. Ou seja, tem um conjunto de dispositivos legais, só para pegar uma área de atuação, que poderia pegar outra, poderia falar, por exemplo, de uma vertente do movimento negro, que é o movimento negro religioso, né, o movimento negro católico, por meio dos agentes pastorais negros, ou da pastoral afro-brasileira, o movimento negro evangélico, que surge ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, o movimento de populações de terreiro. Então, existem várias frentes de atuação e existem várias formas de atuação. Então, o combate, uma vez que o racismo ele é estrutural e estruturante das relações sociais brasileiras, a agência, a atuação do movimento negro no Brasil também é plural, né? E ela está presente em todos os espaços, de todos os modos, com várias frentes atuando. Aí eles poderiam dizer, mas, Souza Milton, não há certas contradições internas dentro do grupo, certo? Sim, como todo e qualquer grupo, né? Isso não impede de que a gente tenha uma ação contínua e permanente de combate ao racismo, né? Eu acho que isso é fundamental a gente demarcar. Então, nesse breve histórico do movimento bem panorâmico que eu apresentei aqui, eu quis chamar a atenção justamente que, primeiro, há uma diversidade de formas de atuação, né? Ela foi perene ao longo da história, né? Acompanhou todos os movimentos históricos, estava ali presente. E segundo, que é importante a gente sempre lembrar, políticas universalistas não resolvem o problema da desigualdade no Brasil. O que resolve o problema da desigualdade no Brasil são políticas conjugadas. É preciso sempre interseccionalizar, desculpa o palavrão, né? Mas é pensar sempre conjuntamente. Se eu vou pensar políticas para as mulheres, eu não quero avançar aqui a fala da Juliana, peço até desculpas, se eu vou pensar políticas para as mulheres, eu tenho que pensar política para as mulheres negras. Se eu vou pensar políticas para as crianças pobres, eu tenho que pensar para as crianças pobres negras, as crianças indígenas. Se eu vou pensar políticas de saúde, eu tenho que lembrar que a população negra é a que menos tem acesso à saúde. Eu preciso lembrar que a população negra que tem... A gente olha os dados da pandemia, né? O primeiro caso de pandemia que teve de Covid-19 no Brasil não foi de uma pessoa negra e não foi de uma pessoa pobre. Mas a primeira pessoa que morre no país é uma pessoa negra e uma pessoa pobre. Quando a gente olha os dados, que agora, né, começam a ser maquiados pelo governo, a gente percebe que quem mais morre são pessoas pobres e, dentre as pobres, as pessoas negras. Então, não adianta dizer... É isso que a gente fala quando tem um racismo estrutural, que faz com que algumas pessoas, alguns grupos sejam mais atingidos do que outros, né? Bom, eu encerro por aqui essa grande explanação, peço desculpa por tomar boa parte do tempo, e a gente pode continuar na conversa na sequência. Juliana, sinta-se à vontade e depois dessa aula que a gente teve aí, dar continuidade à nossa conversa. Exato. Vocês me ouvem bem? Sim, legal. Perfeitamente.
Bom, primeiro eu queria começar agradecendo, né, esse convite do Núcleo Solano Trindade, que traz esse nome dessa figura tão importante para o movimento negro brasileiro, poeta, dramaturgo. Não conhecia essa vertente, quero até conhecer mais, entender como vocês articulam raça para dentro do partido, acho que vai ser uma conversa interessante essa também. Quero começar fazendo uma correção, na verdade, né, na minha apresentação, que diferente do que você trouxe, a Marcha das Mulheres Negras nada tem a ver com a Marcha Mundial de Mulheres. Acho que é importante trazer, principalmente depois dessa fala do professor Rosenilton, que fala justamente sobre esse processo histórico de invisibilidade, né, e desconhecimento da história de luta do movimento negro, separar um pouco essas coisas. Então, estou feliz também. Desculpa, eu tinha entendido. Imagina, acho que é importante, inclusive, porque eu vou trazer um pouco dessa história, então, para também lançar luz e ajudar nessa troca, vai ser bem importante. Eu quero começar dizendo que eu faço muito coro ao que o professor Rosenilton traz, né, no sentido de haver diversas expressões do movimento negro, e que essas expressões não estão separadas aí dessas manifestações históricas de resistência e luta que a gente vê. Né, se a gente pensa também, eu não sou historiadora, tá, gente? Então vou dar um panorama aqui pensando várias coisas, mas se a gente pensar na resistência do candomblé, dos clubes negros, do teatro experimental negro, que o professor Rosenilton citou, a criação de outras sociedades por meio dos quilombos, né, exemplo do Quilombo dos Palmares, das irmandades religiosas, da própria Frente Negra Brasileira, que também foi citada. Então, entender que em diferentes épocas a gente tem expressões dessa identidade negra e essa positivação, e falando sempre em organização em coletivo, né, que é bem importante trazer isso, né? As diferentes trincheiras que o movimento negro, que os movimentos negros estão historicamente combatendo e fazendo parte. A partir daí, eu quero refletir um pouco sobre o movimento de mulheres negras, para trazer um pouco dessa história. Como é uma história muito ampla e muito diversa, também vou pegar um recorte muito específico, e sem combinar com o Rosenilton, vou trazer Lélia Gonzalez. Vou trazer Lélia Gonzalez, porque ela foi essa importante intelectual, socióloga, antropóloga, feminista negra, professora, e militante do movimento negro, do movimento de mulheres negras. Eu admiro muito a Lélia, porque ela também foi um ser muito plural na sua atuação, sempre pautando ali a luta antirracista, mas você vai ver tanto textos acadêmicos, quanto textos em revistas, quanto ela puxando marcha na rua, a gente tem esses registros, então é bem interessante trazer essa figura. Bom, a Lélia, lá atrás, apontava na década de 80, por exemplo, isso que os movimentos negros continuam apontando e discutindo hoje, que é o fato de, né, de não haver uma democracia racial, né? Inclusive, recentemente, a Coalizão Negra por Direitos, que é composta de 150 entidades do movimento negro de todo o Brasil, lançou uma campanha, né, trazendo esse mote, né, de que com racismo não há democracia, que de uma certa forma dialoga com essa desconstrução da democracia racial, que foi uma construção, e o movimento negro vem pautando essa desconstrução. Lélia fala dessa necessidade de fomentar uma nacionalidade brasileira que implica na incorporação efetiva da cultura negra. Então, porque é muito construído e ainda hoje muito repetido essa imagem do Brasil como esse grande caldeirão cultural, onde tem de tudo, e nesse tudo você invisibiliza e apaga a contribuição negra. Então, a Lélia já discutia isso na década de 80, e ainda assim é um ponto importante para a gente trazer hoje, né? Quando ela abordava a categoria das mulheres na sociedade brasileira, ela separava um pouco e ela trazia, né, a categoria da mulata, da doméstica, da mãe preta, e discutia tudo isso a partir de uma visão mesmo feminista e uma visão alinhada com o debate racial de quem construiu o movimento negro. Ela chega, inclusive, a citar como o carnaval, o rito do carnaval, onde o mito da democracia racial se atualiza o tempo todo, né, quando, na verdade, continua sendo muito exploratório o jeito e a violência simbólica que a mulher sofre ali.
né? E, bom, a partir disso, eu acho que o movimento negro contribui muito e continua contribuindo muito através de suas intelectuais, através das mulheres que fazem militância na base, mas para quem tem curiosidade, tem muita coisa escrita com relação à história do movimento negro, principalmente com esse olhar das mulheres. Então, a gente vai ter Teresa Santos, Beatriz Nascimento, Luísa Barros, Matilde Ribeiro, Sueli Carneiro, Cida Bento e tantas outras, que vão trazer um pouco essa também, não só a história do movimento negro, mas onde as mulheres vão aparecendo nisso tudo. A Lélia falava muito dessa naturalização do racismo, que vai contribuir para a criação da democracia racial, que depois o movimento negro vai conseguir colocar essa narrativa que é um mito, que é uma invenção, que essa harmonia entre as raças nunca existiu. Então, acho que é importante trazer um pouco disso, se a gente vê mudanças nesse sentido, né? Então, tem um trecho que a Lélia vai falar que a mulher negra, naturalmente, é cozinheira, faxineira, servente, trocadora de ônibus ou prostituta, que basta você ver os jornais, revistas, televisão, novelas para ver isso. Então, ainda hoje, a gente se debate com tudo isso. É claro que teve, sim, uma mudança no imaginário, mas é uma mudança pautada por muita luta, muita indignação das mulheres e entendendo que talvez seja, inclusive, uma mudança circunstancial, né? A gente vê aí alguns avanços que não são avanços estruturais, então a gente espera que esse também não seja mais um deles. Bom, voltando para esse lance da naturalização do racismo, eu enquanto militante, enfim, tenho 34 anos, fiz 34 já, tenho 34 anos, atuo há 12 anos no movimento negro, e eu percebo, assim, que foi um pouco tarefa dessa geração da Lélia, que estava ali produzindo, ainda, né, de 70, 80, na década de 80, trazer e denunciar muito da democracia racial, e dizer isso, que ela não existe, que foi construída em base de muita opressão, exploração indígena, negra, africana, de modo geral. Essa interseccionalidade que o professor citou, esse palavrão, é engraçado porque Lélia também trabalhava com isso lá na década de 80, quando ela situava esse duplo fenômeno do racismo e do sexismo e da questão de classe, como ele aparecia para as mulheres negras. Então, ela chega a classificar o racismo como uma neurose cultural brasileira, e entendendo que o sexismo produz efeitos violentos para a mulher negra em particular. Então, entendendo isso e entendendo que não só para a mulher, mas como um todo, há esse olhar de hierarquização entre as pessoas que coloca as pessoas negras como uma cidadã de segunda classe. Então, essa hierarquização acontece até hoje, faz com que a gente fique à parte de muitos direitos que são conquistados para todos, mas esses todos acabam não incluindo as pessoas negras. Então, quando a gente fala de hierarquização, por exemplo, das vidas, isso vai se refletir nas desigualdades sociais, né, desde aquelas que apontam como uma pessoa branca e negra, mulher e homem, com a mesma escolaridade, mas vai ter rendimentos muito diferentes. Essa diferença se pauta, inclusive, entre os homens. Então, por exemplo, com 12 anos de estudo, os homens negros vão receber 66% dos rendimentos de um homem branco. E quando a gente olha a questão da mulher negra, isso se afunila ainda mais. Então, com os mesmos 12 anos de estudo, a mulher negra vai receber o rendimento de 40% do rendimento que um homem branco recebe. Então, a gente não está falando de algo subjetivo, né? A gente está diante de uma estrutura racista. E eu acho que o principal jeito que isso se manifesta, que também está sendo denunciado historicamente pelo movimento negro, pelos diferentes movimentos negros, é a própria questão do genocídio e a mortalidade das vidas negras como um todo. Eu super indico também, para quem gosta muito desse debate, um livro da Lélia Gonzalez, que é esse aqui, O Lugar de Negro, que é um livro bem fininho, que ela fez junto com Carlos Rosenbaum, mas ele traz uma contribuição muito importante
nesse olhar, né, do racismo agindo nessa sociedade de classes. Então, traz isso muito traz muitas reflexões que vale muito a pena quem se interessar pelo debate ler. Aí, voltando para o movimento de mulheres, a Lélia foi uma figura muito combativa e muito presente no movimento de mulheres negras, né? No Rio de Janeiro, e a sua figura extrapolando o Rio de Janeiro, extrapolando o Brasil. Ela foi uma das primeiras pessoas que saiu do Brasil para falar sobre a condição da mulher negra, e ela era causadeira, no melhor dos sentidos de ser causadeira, porque ela colocava o dedo na ferida mesmo, ela trazia os debates. Então, uma das coisas que ela falava, por exemplo, se dirigindo às mulheres negras, era que a gente não podia reproduzir mecanicamente as propostas de um movimento feminista ocidental judaico-cristão. Ela era uma mulher feminista que disputava o movimento feminista, e estava trazendo isso para outras mulheres negras, para a gente entender, para a gente partir de uma construção do feminismo que levasse em conta as nossas especificidades. Então, ela foi uma figura decisiva na discussão desses assuntos, ela foi um agente político muito importante para expandir o que a gente chama hoje de segunda onda do feminismo, e ela é uma figura, na minha cabeça, central, assim, para a gente pensar esses debates. Tem um outro marcador histórico que eu gosto de trazer, que é o segundo encontro feminista da América Latina e do Caribe, que aconteceu em Bertioga, em 1985. Lá a gente já consegue ver nesse encontro como as mulheres negras estavam organizadas. Tem um vídeo maravilhoso num canal que chama Cultine, que traz imagens em vídeos desse encontro. Lá a gente vai ver até a Luísa Barros, feminista negra também, né, e ex-ministra, novinha, trazendo as questões, trazendo essas especificidades das mulheres negras, a necessidade de pautar isso, e até cantando, enfim, porque cantar também é uma maneira de resistência. Então, quando a gente pensa no movimento, nas mulheres negras em movimento, a gente tem aí uma vasta produção, uma vasta contribuição que vai lá desde o combate mesmo à escravidão, quando a gente pensa nas ganhadeiras e como elas eram um vetor importante na luta pela liberdade dos escravizados no Brasil, passando por insurreições, pela figura de Luísa Marim, a mãe de Luiz Gama. Se a gente for mais para trás, a gente vai ter a quilombola Teresa de Benguela, que ali no século XVIII foi importantíssima e resistiu muito às incursões da coroa portuguesa. Então, a gente tem mulheres negras organizadas em diversas frentes. Se a gente vem um pouco mais para frente, já na década de 30, tem a Frente Negra, que o professor citou, e como tinha ali um agrupamento de mulheres negras, são as Rosas Negras, que também foram responsáveis pela organização de bailes, de escolas, etc. E essa figura da Frente Negra é realmente muito importante para quem quer entender de organização política com pauta racial. O professor Abdias do Nascimento, ele trouxe essa reflexão, né, que como um movimento de massas, a Frente Negra foi ele chama de o mais importante organização que os negros lograram após a abolição. Então, essa é a magnitude, né, de presença massiva negra e como que era. Então, diversos coletivos, no decorrer da história, vem pautando, vem sendo esses corpos negros em movimento e trazendo a discussão de gênero, raça e classe e orientação sexual e o debate da transfobia, da cisgeneridade tóxica, como Neon Cunha traz. E aí quero falar da Marcha das Mulheres Negras, então, que teve esse processo embrionário em 1992, quando ocorreu o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e caribenhas, que foi na República Dominicana, reuniu mulheres de 70 países, o Brasil estava lá, e aí foi o processo embrionário da Marcha das Mulheres Negras. E o outro marcador histórico é em 2011, quando, de fato, várias mulheres negras de diversos coletivos, diversas associações de mulheres negras se juntam para, de fato, colocar a marcha na rua. A professora Rosália Lemos também, então, tem produção já, inclusive na academia, mas na internet faço sobre a Marcha das Mulheres Negras e sobre o que foi isso. Mas ela vai ressaltar, a professora Rosália Lemos, no artigo, que em 2011, 80 milhões de negras viviam no território da América Latina e no Caribe. Então, a presença negra e de mulheres negras é muito forte nesses territórios. Então, a marcha também trouxe
essa discussão que Lélia também apontava lá atrás, quando ela falava da meio-africanidade, que é essa identidade negra, africana, e dos negros aqui também da América Latina. Então, a marcha faz parte a Marcha das Mulheres Negras, que ocorreu em 2015, ela faz parte de um contexto amplo de luta das mulheres negras na América Latina e no Caribe. E aqui no Brasil, quando a gente resolve fazer a marcha no Brasil, ela é organizada a partir de comitês nacionais e depois comitês estaduais e municipais. Então, foi uma organização que esteve presente em todos os estados do Brasil. Aqui em São Paulo, eu fui uma das militantes que organizou essa nossa ida para o Brasil em 2015, inclusive com outras militantes, muitas delas militantes petistas, como Kika de Bessenso, Elisha, entre outras. E aí as pautas da marcha dialogam muito com as lutas históricas das mulheres negras, então pautando o fim do feminicídio e da invisibilidade, pautando a investigação dos casos de violência doméstica, já que a Lei Maria da Penha, que foi uma conquista de todas, não conseguiu abarcar as complexidades de uma vivência de uma mulher negra, pautar o fim do racismo e sexismo na comunicação, que acaba promovendo uma violência simbólica contra as mulheres negras. E aí é importante ressaltar que mesmo em governos progressistas, a gente não teve nenhum avanço no debate da democratização da mídia, ou ainda algum fomento que trouxesse poder mesmo de disputar esse lugar, né, pelos coletivos negros e periféricos, né? A mídia negra também tem um papel muito importante, uma história muito bonita, que não vai dar para contar aqui. Marchamos também pelo fim dos critérios e práticas racistas no ambiente de trabalho, pelo fim das revistas vexatórias às mulheres nas detenções, pelo acesso à saúde adequado, sem discriminação racial e sexual, pela titulação de terras quilombolas e o respeito mesmo à nossa ancestralidade, à nossa reprodução, e a reprodução mesmo das nossas práticas culturais. Convido todo mundo também para jogar lá no Google Carta das Mulheres Negras 2015, que aí vai ter a carta que a gente lançou no dia da marcha, 18 de novembro de 2015. Então, ali traz tanto o contexto histórico ali, né, de 2015, mas olhando para trás, como os motivos mesmo que deram vida à Marcha das Mulheres Negras. Aqui em São Paulo, o lançamento oficial da Marcha de 2015 aconteceu em julho, na Casa do Professor, com diversas mulheres, diversos segmentos, diversos partidos, pessoas mesmo que estavam ali entendendo, tentando entender o que nos une, né? Então, foi importante. A marcha é um processo muito diverso, e a construção pauta muito sobre somos diversas, e é importante dizer que a gente é diversa, porque o racismo também tenta tirar a nossa humanidade e colocando como se mulheres negras fossem um bloco único, negros fossem um bloco único. Então, nós somos muito diversos, e a marcha traz isso. Vamos olhar para essa diversidade, não ignorá-la, contemplá-la e ainda entender por que a gente caminha junto, né? E aí, no caso, o combate ao racismo e genocídio do povo negro como forma geral. A marcha tinha esse nome, né? Marcha das Mulheres Negras 2015, contra o racismo, a violência e pelo bem viver. E foi, sem dúvida, um marco político e organizativo das mulheres, que possibilitou que o debate que as mulheres negras fazem há muito tempo retomasse mesmo a esfera pública, fosse para a esfera pública, e causou um fortalecimento do movimento de mulheres negras, né? Então, teve trocas entre nós muito importantes, das nossas vivências, entendendo as nossas diversidades. Então, eram mulheres urbanas, rurais, quilombolas, evangélicas, candomblecistas, heterossexuais, lésbicas, bis, mulheres trans, travestis, indígenas. É importante dizer que aqui em São Paulo a gente contempla muito a luta indígena e a luta das imigrantes refugiadas, sobretudo as mulheres africanas e negras de modo geral. Nós temos também uma aliança de parentesco com as mulheres indígenas, então a gente faz questão que elas marchem do nosso lado. Então, esse legado organizativo foi muito importante para a história das mulheres negras, por isso que a Marcha das Mulheres Negras é um marco, sem dúvida, e traz ainda esse outro legado, que é pouco explorado, e é o que eu busco estudar na minha dissertação, que é esse horizonte apontado pelo bem viver, e o que esse bem viver significa para as mulheres negras. Então, aqui em São Paulo, fruto dessa articulação que levou essas mulheres para Brasília, nasceu o coletivo Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, que eu faço parte. A gente está entrando agora em junho, vamos pautar novamente
a construção de um calendário diverso no Julho das Pretas, que é um movimento já nacional, esse Julho das Pretas. Foi batizado assim, feito assim, primeiro por uma entidade da Bahia, chamada Odara, e se espalhou por todo o Brasil. Então, julho é um momento que as mulheres negras forçam ainda mais para as pautas raciais de gênero aparecerem. E pelo 5º ano consecutivo, nós iríamos para a rua no 25 de julho, então marcando a marcha do ano passado, tiveram 7 mil mulheres negras na rua aqui na cidade de São Paulo, mas vindas de outros lugares, vindas no interior, vindas do ABC. E, enfim, esse contexto do corona, a gente está conversando sobre alternativas, mas com certeza vamos demarcar de novo esse espaço, porque é um espaço muito importante de luta, trazer não só o 25 de julho, como todo o mês de julho, como um mês para se falar, para se articular e para colocar na esfera pública os debates e os acúmulos que os movimentos de mulheres negras estão fazendo há tanto tempo. Então, eu termino por aqui, eu agradeço a escuta. Poxa, assim, a fala de vocês, assim, é muito, muito boa, e estão tendo vários comentários aqui no chat da live. Uma pena é que o nosso tempo está esgotando e não vai dar nem para fazer todas as perguntas, ou quase que nenhuma delas que está aqui. Nesse tempo final aí que a gente tem, nós somos, né, um núcleo petista, ou seja, o núcleo é formado por militantes do PT, né? E o PT tem tido uma presença meio que central nas lutas, né, do povo brasileiro de uma forma geral nos últimos anos. Como é que vocês veem hoje a expressão, porque assim, né, a gente como militante de um partido político, a gente sempre tenta trazer todas essas questões dos movimentos sociais para dentro de uma política mais, vamos dizer assim, mais geral, né, de construção da luta dos trabalhadores como um todo, da luta social em todas as direções, em todas as possíveis vertentes, né, dos vários movimentos sociais. Como é que vocês veem hoje a participação dos partidos, e especificamente do PT, né? Eu sei que vocês não são petistas, então tem uma liberdade maior do que nós até para falar e criticar qualquer coisa, né? Como é que vocês veem hoje a participação e a ação, né, dos partidos políticos, principalmente da esquerda, e dentre eles principalmente o PT, no movimento negro? Quer dizer, então, isso está sendo trazido para dentro dos partidos de uma forma adequada? Como é que tem se dado a militância dos militantes de partidos políticos dentro dos movimentos negros, enfim, como é que tem se dado, se é que se tem dado, essa relação aí na perspectiva de vocês? Eu não sei se a Juliana quer começar falando. Fica à vontade, professor. Eu vou tentar ser sintético, e eu estava acompanhando aqui, obrigado, Juliana, pela gentileza. Eu estava vendo também aqui os comentários, eu vou tentar aproveitar essa sua eu vou chamar de provocação, Canário, essa sua pergunta, para também passear um pouco por algumas perguntas que apareceram ali, que parecem que dialogam, né? E aí é muita coisa, então eu vou ser muito superficial na minha fala, na minha análise, né? Acho que a primeira coisa que eu gostaria de destacar, pensando na sua pergunta, e outra que apareceu aqui também, que falava sobre a implicação dos partidos progressistas, da luta antirracista, eu queria voltar a um elemento. Acho que o primeiro deles é pensar que políticas universalistas não resolvem o problema da desigualdade no Brasil. Por quê? Porque a desigualdade no Brasil não foi constituída de modo universalista. Eu sei que tem um acento muito forte, sobretudo nos partidos, nos movimentos progressistas, em que a classe ela é posta como o elemento que vai unificar todos os sujeitos. Isso foi uma vertente muito forte, sobretudo ali na metade do século, né? Na década de 60, 70, isso foi muito forte, né? É claro que classe é um marcador importante, né? Mas somente políticas que levam em consideração classe não resolvem o problema da desigualdade. Por quê? Porque justamente a constituição das desigualdades extrapola a classe e atinge grupos historicamente marginalizados.
E aí eu chamo a atenção para negros, indígenas, e mais especificamente dentro dos grupos negros e indígenas, as mulheres. Né? E aí, se a gente for interseccionalizar ainda com a questão de gênero, pensando sexualidade, a população LGBT negra. Né? Então, dito de modo mais direto, acho que os partidos de esquerda, os progressistas, eles, eu diria, graças à presença das pessoas negras que têm forçado desde dentro essa transformação, né, eles têm, de algum modo, na atualidade, pensado e inserido um ou outro tema, mas ainda, me parece, ainda incipiente, no sentido de que, primeiro, falta uma discussão interna e uma autocrítica, não só do Partido dos Trabalhadores, mas de todos os partidos de esquerda, uma autocrítica sincera de qual é o lugar das pessoas negras no interior do partido. Uma pergunta singela que é: quais são as lideranças negras do partido? De todos eles. Né? Porque eu posso... porque cada pessoa, seja ela branca ou seja ela negra, tem um lugar na luta antirracista. Né? Mas se eu considero que na luta antirracista, no interior dos partidos, os cargos de liderança só são ocupados por pessoas brancas, eu tenho um problema aí que é estrutural, que eu começo a dizer para fora que eu tenho uma posição antirracista, sendo que eu não combato a própria estrutura que se projeta no interior dos próprios grupos. Então, eu preciso, sim, de um enfrentamento e uma autocrítica, de dizer, bom, não, pera, eu não tenho lideranças negras. E pensar mais diretamente quais são os candidatos que são lançados por cargos de maior visibilidade, não só no legislativo, mas sobretudo no executivo. Como é que se constrói uma agenda positiva em que o tema da diferença racial é posta como um elemento chave? Ou seja, acho que talvez é preciso que os partidos progressistas entendam que a pauta antirracista ela é uma pauta que atinge todos os brasileiros. Né? E precisa ser assumido, portanto, por todos os brasileiros e por todos os partidos políticos. Né? Eu sei que tem as ideologias distintas de cada um do partido, faz parte da democracia, felizmente há isso, né? O que nos resta ainda de democracia nesse país, mas é importante essa autocrítica sincera. Acho que esse é o primeiro elemento, né? A Constituição. E pensar justamente que a adesão... Eu fico olhando, nesse caso, quando você olha, por exemplo, a gente tinha uma manifestação antirracista que foi engolida pela manifestação antifascista. Ou seja, não que a pauta antifascista não seja importante, ela é importante. Mas quando a gente olha para os dados, quando a gente fala o fascismo no Brasil mata majoritariamente pessoas negras. Então, é preciso ficar atento aos dados. A gente tem um mapa da violência que é produzido há anos, né? Então a gente tem dados, a gente tem elementos, né? A professora Carlota faz uma pergunta muito importante, que é como a gente faz isso no campo da educação, por exemplo. Como a gente estabelece a educação antirracista? Tem os trabalhos clássicos da professora Nilmarino Gomes, que foi secretária de mulheres, foi reitora da Unilab, a gente tem os trabalhos da professora Petronila, enfim, tem um conjunto de educadoras que trabalham com esse tema, e a gente tem que pensar num processo de formação que é uma formação básica. Nem todas as universidades hoje, nem todos os cursos de formação de professores têm disciplinas específicas que tratam da diversidade, da diferença étnico-racial. A gente tem uma outra iniciativa, tem algumas iniciativas, mas ainda não está consolidada enquanto política pública. Né? E isso é uma luta importante de se combater o racismo. Se combate o racismo também com informação, com políticas efetivas, com ações efetivas que têm que estar em todos os lugares da sociedade, ou seja, todos os espaços da sociedade precisam ser ocupados pela pauta antirracista. Precisa ser um compromisso de todas as pessoas. Né? E esse compromisso vai se revelar tanto na fala, nas relações cotidianas interpessoais e nas ações políticas, nas ações institucionais. Né? Uma coisa não está apartada da outra. Né? E, para isso, é fundamental, primeiro, cada pessoa reconhecer o seu lugar na luta antirracista.
pessoa branca precisa reconhecer o seu lugar na luta antirracista e combater os privilégios das pessoas brancas, né? A professora Lia Schuckmann tem um conjunto de trabalhos importantes nesse debate, tem o trabalho da professora Denise Carreira também, tratando sobre o lugar da pessoa branca na luta antirracista. É preciso entender qual é o lugar de profissionais, por exemplo, eu sou profissional da educação, sou um antropólogo, trabalho no campo da educação, tem um lugar dos jornalistas, dos engenheiros, dos médicos, enfim, cada pessoa tem um lugar na luta antirracista. Não dá mais para dizer que nós não temos acesso à informação, porque a informação está aí, né? E essa live é um grande exemplo disso, de disseminação de informação, é assumir, de fato, uma postura antirracista, uma postura, não dá mais, no século XXI, a gente supor que há pessoas, que há corpos que podem ser matados. Não dá mais para a gente supor, aceitar no século XXI que pessoas estão sendo agredidas, estão sendo impedidas de viver, estão sendo prejudicadas no acesso aos bens sociais por conta da cor da pele, por conta da sua origem, por conta de... Entende? Isso é inaceitável do ponto de vista do respeito até humanístico, né? Então, acho que a ação decisiva, e aí eu volto, né? Especificamente dos partidos políticos, esses que se apresentam como progressistas, da área de esquerda, é a autocrítica interna, é alçar pessoas no campo da liderança e ouvir as vozes do movimento negro. Ouvir as pessoas negras. Né? Acho que esse é um elemento importante. Né? Infelizmente, eu não vou conseguir comentar todas as outras falas que apareceram aqui, mas eu fico à disposição, né, estou lá na Faculdade de Educação, fico à disposição para outras conversas. Obrigado pela atenção. Juliana. Maravilha. Bom, primeiro quero só endossar tudo que o professor Rosenilton trouxe de uma maneira super sintética, mas conseguiu abordar vários aspectos dessa pergunta. Eu costumo dizer, Canário, que como um todo, não só os partidos, como a esquerda como um todo, tem muito que aprender com o movimento de mulheres. E aí estou falando movimento de mulheres mais amplo mesmo, com todas nós, porque eu acho que, embora ainda tenha muitos problemas, esse diálogo e essa abertura mesmo para esse processo de letramento racial, talvez até por essa faceta do sexismo que nos une, eu percebo que está cada vez mais latente, assim. Então, o que eu tenho percebido que essa percepção dentro da esquerda e até dos partidos mais progressistas, de que a pauta racial é central e é estrutural, é uma percepção recente que muitas vezes aparece até ali na retórica do discurso, mas quando a gente vai ver, a gente continua com práticas racistas, heteronormativas, sexistas, e que não dialogam com o povo brasileiro. Eu acho que a gente vai ter aí uma oportunidade importante nesse pleito que está se aproximando, para entender até que ponto esse discurso vai se provar. E aí sendo muito objetiva mesmo, né? Para além das lideranças, como o professor Rosenilton trouxe, hoje, se eu olho para a cúpula de todos os partidos, eu vou encontrar homens brancos heterossexuais de meia idade. Então, assim, isso é um problema e é importante que os partidos se revejam internamente, para quem escolhe fazer essa luta partidária, brigar internamente para que isso mude. Então, nesse pleito, por exemplo, eu já sinto que mudou um pouco dessa percepção, muito por esse contexto histórico que a gente tem, muito ainda pela tragédia que aconteceu com a vereadora Marielle Franco. Então, a gente tem as sementes de Marielle, a gente tem deputadas, mulheres negras sendo eleitas, mas a gente ainda vê, e espero estar errada, mas a gente ainda vê partidos que não conseguiram fomentar lideranças negras internas e que muitas vezes capturam lideranças do movimento, levam para dentro do partido e a pessoa fica esvaziada, porque ela deixa de ser uma liderança no movimento, mas internamente no partido também não apita nada. Então, é um processo muito cruel. Esse é um processo que eu venho observando, assim, né, como uma prática dos partidos nessa relação com o movimento negro. E, assim, tudo bem, o movimento tem também há vertentes do movimento negro que escolheram essa luta institucionalizada. Enfim, a professora Flávia Rios vai falar sobre isso, a institucionalização do movimento negro, etc. Então, tem história, é legítimo também, mas eu acho que é
é importante perceber. E aí, pedindo licença para dialogar especificamente sobre o Partido dos Trabalhadores, eu acho que ele teve uma contribuição histórica no sentido do trato com a questão racial, diferente de muitos outros, né? Então, a gente, de fato, teve inícios de avanços, como o professor trouxe também, a criação da CEPIR, a Lei 10.639, a pobreza, a luz, enfim, as cotas, mas a gente vai ver que muitas dessas conquistas foram conjunturais, não foram estruturais, a gente não conseguiu mudar a política de Estado, a gente fez uma política de governo diferente, mas a política de Estado se manteve a mesma. Tanto é que, né, nesse desgoverno, está tudo colocado em xeque, está tudo ruindo aos nossos olhos e está tudo em constante ameaça, como a gente vê a própria política de cotas, que foi teve muita luta do movimento negro, uma luta que também foi encampada pelo partido, né, em determinado momento, mas que a gente vê que tem, de fato, falta muito ainda. Esse processo de letramento racial é um processo que todos nós todos nós precisamos, inclusive as pessoas negras também passam por um processo de letramento racial, mas quando se propõe a ser um partido no lugar mais negro fora da África, não olhar para essas questões de maneira estrutural, pode sim colocar todo o projeto político a se perder. Então, me preocupa muito e eu realmente espero ver nesse pleito outras caras, outras cores, não só no PT, mas como em todos os partidos, porque eu acho que, como o professor trouxe, a luta antirracista não basta dizer não sou racista, não basta ser retórica, ela é muito objetiva, né? E a gente pode provar na prática. Então, acho que seria um pouco disso. Bom, pessoal, aí, as pessoas que estão nos assistindo, Newton, Juliana, infelizmente o nosso tempo acabou, a gente passaria aqui horas conversando com vocês, de fato, vocês são assim, incríveis pela forma como abordam, pelas colocações que fizeram, pela segurança, né, com que vocês passam os elementos daquilo que vocês não só acreditam, como militam e como ensinam, e como publicam, né, Juliana como jornalista e tal. Então, eu quero até convidar vocês para a gente estender essa conversa para outras oportunidades, a gente fazer de novo com vocês, que eu acho que foi muito bacana, e principalmente trazer isso, como Juliana falou aí no final da fala dela, para dentro daquilo do espaço que a gente tem, que é dentro do PT, quer dizer, essas questões que você levantou, de fato, são verdadeiras, elas existem, né? O PT, por exemplo, tem cotas, né, internamente, para que os grupos de direção em todas as instâncias tenham uma certa quantidade de mulheres, de negros, de jovens e tal. Mas isso não se reflete, de fato, naquilo que vocês colocaram, que é no espaço efetivo de liderança de pessoas negras e de mulheres, e de uma forma geral, né, dentro do PT. Então, eu acho que trazer essa discussão da forma como vocês colocam para dentro do partido e para dentro da sociedade como um todo é de extrema importância, né? E eu acho que vale muito a pena, se as pessoas estão aqui comentando que gostaram muito da conversa, que a gente retorne, né, com vocês aí, em uma oportunidade que as agendas de vocês se cruzem, para seguir esse papo aí, pegando outros aspectos e pegando outras direções aí em relação a essa questão. Então, agradecer imensamente a vocês por isso, acho que eu, o Nuca e todo mundo que ouviu aqui, né, muito agradecido pela fala de vocês aí nesses minutos, né? Se vocês quiserem, principalmente o professor que está com o horário mais apertado, fazer algum comentário final, alguma coisa assim, né, tá à disposição de vocês. E quando vocês acabarem de falar, a gente vai ter um dos militantes do Núcleo, ele gosta muito de cantar músicas com um nível de sensibilidade maior e tal, voz e violão. Ele vai fazer uma apresentação aí de uma música ao final. Se vocês quiserem, estão convidados a assistir. Se vocês tiverem outros compromissos, estão, vamos dizer assim, liberados para seguir adiante. Rosenil, você quer fazer alguma colocação final, Juliana?
Eu quero só agradecer mesmo, Canário, essa oportunidade, né? Agradecer à professora Carlota Boto pelo convite, né? Assim, foi uma grata surpresa, né? Como eu disse, é a primeira vez que participo desse tipo de conversa, né? Na nossa roda de conversa, achei bastante bacana. Aprendi muito ouvindo a Juliana Gonçalves, isso que é bacana, né? Que a gente se coloca nesse momento de escuta, assim. Fiquei encantado, de fato, com a segurança, então quero parabenizá-la também pela fala e agradecer a oportunidade de compor, né, junto com você, esse espaço de conversa. Agradecer as pessoas que colocaram aqui vários comentários. Peço desculpas de nós não ter podido abordar todas as questões, mas é isso, né? Fica também um convite, né, havendo a possibilidade da gente pensar em outros espaços, outras formas de conversa também, e a gente vai, enfim, compondo em conjunto. Obrigado mesmo. Eu quero agradecer também o convite, a Terezinha, a Sueli Chan, e a oportunidade de troca é sempre importante, assim, estou sempre disponível para trazer, enfim, dividir um pouco do que os mais velhos me ensinaram, do que eu aprendo no movimento negro, então estou sempre nessa disposição. Aprendi muito ouvindo o professor Josenilton também, espero que a gente possa ter outras oportunidades para conversar mais. Obrigada, Canário. Então vamos aqui colocar Michel na nossa live, Michel Labac, que é o nosso seresteiro oficial do Núcleo, para ele fazer uma pequena apresentação para a gente. Oi, boa tarde, Oliveira, boa tarde, Juliana. Eu vou cantar aqui 2 trechinhos de 2 músicas da peça Arena contra Zumbi, que eu vi com 18 anos, há 55 anos atrás, aqui em São Paulo, uma peça muito bonita, mas incrível, uma peça. A Arena contra Zumbi, na época, não tinha um artista negro. Foi belíssima a peça, mas não tinha um artista negro. Isso seria, hoje em dia, absolutamente inconcebível, uma peça sobre o zumbi não tendo nenhum artista negro. Então, vamos lá. São 2 músicas, uma... trechos curtinhos, não se preocupem. Uma é A Mão Livre do Negro e a outra é a música Zumbi. Se a mão livre do negro tocar na argila, o que é que vai nascer? Vai nascer pote pra gente beber, nasce panela pra gente comer, nasce vasilha, nasce parede, nasce estatuinha bonita de se ver, nasce vasilha, nasce parede, nasce estatuinha bonita de se ver. Se a mão livre do negro tocar na palmeira, o que é que vai nascer? Nasce choupana pra gente morar, e nasce rede pra gente embalar, nasce as esteiras pra gente deitar, nasce os abanos pra gente abanar, nasce as esteiras pra gente deitar, nasce os abanos pra gente abanar. É zumbi no açoite, é zumbi, tui, 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 é zumbi na noite, é zumbi, tui, 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 é zumbi. Chega de viver na escravidão, é o mesmo céu, é o mesmo chão, é o mesmo amor, mesma paixão. Zumba, ei, 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 vem aí, vai lutar, tui, 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 pro zumbi. E zumbi gritou, ei, ei, meu irmão, mesmo céu, tui, 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 mesmo chão. Vem, filho meu capitão, ganga zumba, liberdade
gritando, é lutador, faca cortando, talhos em dor, é o mesmo céu, é o mesmo amor. Zumba, ei, 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 vem aí, vai lutar, tui, 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 tu com zumbi, e zumbi gritou, ei, ei, meu irmão, mesmo céu, tui, 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 mesmo chão. Obrigado. Obrigado a você, Michel. Obrigado a todos. Até a próxima sexta, com outra live do Núcleo Solano Trindade. Obrigado, professor, mais uma vez. Obrigado, Juliana. Mantemos contato para a próxima, então.